Então vamos continuar a análise dessa janela, né? Aqui essa parte de gerar o arquivo de recursos. Então você já deve ter compreendido aqui como é que funciona para nós carregarmos os dados aqui dos formulários da aplicação, tá? Afinal das contas, aqui eu possuir atributo, esse método é aquele que a gente chama aqui, olha. Eu quero saber se eu estou num diretório, tá? Então é esse cara que está testando isso daí para mim. O pegar a anotação formulário nós já vimos como é que funciona. Speed button é esse carinha aqui, olha. Eu vou passar todos os itens para o listbox de baixo, né? Para o listbox formulário incluído. Esse daqui eu passo apenas o item que está selecionado, tá? Esse botãozinho aqui eu deleto o que está selecionado. Esse botãozinho aqui eu deleto todo mundo que está no listbox do formulário incluído, ok? E finalmente eu tenho aqui a opção de gerar o arquivo res. Né? Como é que eu faço para gerar o arquivo res? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para gerar o arquivo res é salvar o conteúdo desse listbox num arquivo txt. Tá? Esse é o primeiro passo. Então, olha, listbox formulário incluído, .itens, .save to file, pego o caminho da aplicação, mais t2trpforms.txt. Se nós observarmos aqui, dentro do t2ti tools, eu tenho o t2tiforms.txt. E aí está, exatamente, né? Aquela descrição. Se achou essa descrição, lembrando lá do método, ele põe um colchete, pega a informação da classe, põe outro colchete e fecha para mim. Tá? Eu vou precisar de todas essas informações aqui para o meu formulário papel, né? Como nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Primeiro passo foi feito. Segundo passo, eu vou criar um arquivo .rc. Tá? O que é esse arquivo .rc? Bom, o Delphi ele vem com uma ferramenta aqui para gerar os arquivos res, tá? Dentro de arquivos de programas, vamos procurar aqui a pasta do Delphi, Embarcadero, RadStudio, Bin, e é essa ferramenta aqui, olha, brcc32.exe. brcc32 é quem a gente está chamando aqui. Nós vamos usar esse carinha aqui, olha, para criar o arquivo res. Só que para criar o arquivo res, eu preciso de um arquivo .rc. O que é esse arquivo .rc? Vamos abrir o nosso arquivo .rc aqui para você entender o que é ele. .rc. Esse arquivo .rc, ele vai ter o nome do meu arquivo res, né? Como será o nome do meu arquivo res, o tipo de arquivo, no caso aqui um txt file, tá? O tipo de arquivo que eu estou inserindo no meu arquivo res, né? E qual é o arquivo, no caso é o t2trpforms.txt, ok? Esse arquivo eu estou criando ele aqui, o arquivo res, ó. Tá? Veja que eu crio primeiro uma tstringlist com esse conteúdo RC, né, só para facilitar a minha vida aqui, para eu não ter que fazer o que eu fiz aqui, olha, abrir um arquivo, depois fechar, não. Eu achei melhor nesse caso aqui criar uma string list, daí eu adiciono uma linha nessa string list, um elemento nela, né? Vai ser aqui o nome do meu arquivo res, t2trpforms. Pode observar que depois ele será criado aqui, olha, t2trpforms.res, tá? O tipo de arquivo que eu estou trabalhando, que é um arquivo txt, então eu ponho txt file e aqui o nome do arquivo, né? t2trpforms.txt. Muito bem. Depois então que eu passo esses parâmetros aqui, né, para dentro do meu string list, eu uso a opção Save to File do meu
da minha string list, no caso aqui o nome é conteúdo RC, né? E eu salvo o arquivo na pasta da aplicação chamado t2trpforms.rc, que é esse arquivo que nós estamos vendo aqui, t2trpforms.rc. Muito bem, então eu já tenho o txt, já tenho o RC. O que é que eu faço agora? Eu vou chamar aquele compilador do Delphi, né, para criar o arquivo res. Tá? Para isso eu vou utilizar o shell execute. Para eu usar o shell execute, eu tenho que utilizar a shell API aqui em cima, ok? Tá, então o shell execute ele vai receber aqui alguns parâmetros, né? Para isso eu crio uma variável de parâmetros aqui. Dentro dos parâmetros eu coloco um /k. Na verdade esse /k aqui não é um parâmetro do brcc32, é um parâmetro do command, né? Porque eu vou chamar o command passando o /k como parâmetro e aí sim chamar o brcc32, ok? Para completar, eu passo o RC, o meu arquivo RC, para o brcc32. Aí sim, esse é um parâmetro do brcc32, né? Então, no shell execute, eu chamo aqui um open, passo o meu command, né? Eu vou abrir o meu cmd, passando esses parâmetros para ele, mas eu quero que ele não apareça para o usuário, tá? Perfeito. Então é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. cmd, né? E aqui dentro de cmd eu chamo o brcc32. Aí estão os parâmetros que o brcc32 ele pode receber, tá? Eu vou passar então apenas o nome do meu arquivo RC, ok? E quando eu faço isso, né, para esse brcc32, ele gera para mim o arquivo res. Aqui, ó. Ele gera para mim o arquivo res, t2trpforms.res. Então vamos ver tudo isso aí funcionando, né? Eu vou apagar os 3 arquivos, tá? Veja, eu não tenho mais nenhum arquivo aí. Eu vou executar a aplicação. Vou localizar qual é a pasta onde estão os meus formulários, né? Então está dentro aqui de fontes, ERP, cliente. Todos os meus formulários estão aqui. Certo? Eu vou clicar em localizar formulários. Aí está. Localizou todos os formulários para mim. Eu vou passar todos os formulários aqui para esse list box dos formulários incluídos, né? Aqueles formulários que devem ser incluídos no arquivo res. Nenhum dos 3 arquivos aparecem aqui ainda, tá? Quando eu clicar em gerar arquivo res, aí sim, ele criou para mim o txt, com a minha lista de formulários que eu havia localizado. Depois ele criou o arquivo RC com aqueles parâmetros que nós passamos para ele. Daí nós chamamos lá a aplicação do Delphi para criar o arquivo res para a gente. E aqui está o nosso arquivo res. Esse arquivo res ele está preparado para ser anexado a um arquivo exe. Tá? E como é que a gente faz para anexar esse arquivo res num arquivo exe? É muito simples. Nós devemos copiar o arquivo res. Deixa eu fechar aqui. Devemos copiar o arquivo res para onde nós desejamos que ele seja utilizado. No caso aqui, para a pasta do administrativo. Olha. Já está lá o arquivo res. Tá? Daí eu vou abrir aqui o módulo administrativo. T2trp, fontes, ERP, cliente administrativo. E eu vou pedir para ele me mostrar o código fonte do arquivo DPR, tá? Project View Source. Aqui no arquivo DPR, ele tem uma diretiva, né, para todos os arquivos res. E abaixo dessa diretiva, eu utilizo aqui o t2trpforms.res. Tá? Quando eu compilo essa aplicação, t2t administrativo.dpr, nesse momento da compilação, o arquivo res ficou anexado no arquivo exe. Ok?
Então essa lista aqui, ó, de todos os formulários está aqui no arquivo exe prontinha para nós utilizarmos. Aí nós vamos ver na próxima aula como é que nós vamos utilizar essa lista aí.